Vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça. Nos sustente, Senhor Deus, através de nossos corações, não só receberem alimento, mas absorverem o alimento. Nós sabemos, Senhor Pai, que um organismo, Senhor Deus, morreria se ele ingerisse, mas não fosse capaz, Senhor Pai, de, Senhor Deus, digerir todas essas coisas, alimentando cada célula, Senhor Pai, por mais distante que esteja, Senhor Deus, e nosso corpo recebendo nutrição, o coração levando sangue, Senhor Pai, rico em oxigênio. Nós precisamos, Senhor Pai, não só de receber e nos alimentar da sua palavra, precisamos do poder, Senhor Deus, miraculoso, do teu Espírito que a revelou, operando em nós, Senhor Pai, o querer, o efetuar, segundo a sua boa vontade. É nisso que confiamos ao pregar tua palavra, porque sabemos que nenhum homem em si mesmo tem qualquer capacidade espiritual. Adão, mesmo antes de pecar no paraíso, Deus só podia te adorar em espírito e em verdade. Só podia fazer coisas, Senhor Pai, realmente espirituais pela ação do teu Espírito. Se isso era verdade antes do homem cometer o primeiro pecado, se isso é verdade, Senhor Pai, no céu, com todas as criaturas viventes, os santos redimidos, oh Deus, os anjos, querubins e serafins, se eles só têm capacidades espirituais fluindo do Espírito Santo, nós, Senhor Pai, aqui, Senhor Deus, neste mundo ainda, justificados, regenerados, Senhor Pai, mas ainda no corpo do pecado, no mundo, Senhor Pai, caído, precisamos, Senhor Deus, que todos vejam continuamente a necessidade que tem, Senhor Pai, instante após instante do teu Espírito. E também, Senhor Pai, o adore, Senhor Pai, pela sua condescendência e misericórdia em habitar em nós para aplicar, ó Deus, todas as bênçãos infinitas de Cristo compradas para nós, mas que são aplicadas em nossas vidas pelo teu Espírito. Que Ele faça isso esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, bem no final da sua carta aos Gálatas, diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Nós enxergamos as coisas através dos nossos olhos, não é? Mas nós enxergamos tudo através dos nossos olhos, mas não podemos ver a nós mesmos. Nós precisamos de outras coisas para nos ver. E toda a dificuldade de se viver uma vida que honre a Deus vai fluir de como você se vê ou não. E você precisa de outra coisa para ver você mesmo. E só ouvir cada verdade de Deus não é suficiente nesse mundo por causa disso. Há essa profunda dependência. Numa obra incrível de Shakespeare chamada Júlio César, né? Toda a obra dele é incrível. Cássio é um personagem, um vilão, assim eu diria, sagaz. Ele pergunta a Brutus: diga-me, bom Brutus, você consegue ver o seu rosto? E Cássio é um desses vilões de Júlio César de Shakespeare, mas nós sabemos que a história se baseia na história real, aconteceu lá no primeiro século antes de Cristo, em que os senadores romanos conspiraram contra Júlio César para tomar o poder e conseguiram envolver Brutus, que era seu filho, e adotivo. E Cássio é um desses vilões de Júlio César, de Shakespeare, que é ambicioso, e ele vê Júlio César subindo em poder naquele momento no Império Romano, e Cássio odeia isso. Nós sabemos que essa história é tão famosa que não só gerou essa peça de Shakespeare e tantas outras literaturas interessantes, como ficou no nosso imaginário, né? Essa expressão, até tu, Brutus. É tão comum você ser esfaqueado por alguém que você confiava, não é? E o que Brutus fez ficou na história de tal maneira, não é, que virou sinônimo disso, de alguém que você confia muito
te esfaquear pelas costas, te trair. Não é? Então essa frase, até tu, Brutus, meu filho, porque ele participou então do assassinato, né, apunhaladas do seu pai. Então, Cássio sabe que é assim que funcionam as coisas. Ou, se eu te quiser por uma história mais contemporânea, não é? No Rei Leão, Scar ele odeia Mufasa, que é o seu irmão, não é? Mas ele sabe que não tem poder suficiente para enfrentá-lo. Então ele precisa de aliados. Ele está sempre ali com as hienas, ele está sempre conspirando, e ele sabe que se ele quiser derrubar o Rei Leão, ele precisa disso. E se eles queriam derrubar César, Cássio sabia que precisa de aliados poderosos, aliados próximos a César, e Brutus é um nobre herói de guerra. E ele é um homem que seria bom, e tão próximo, não é? Sendo filho adotivo de Júlio César. Então Cássio ele desliza, eu diria assim, como uma cobra, né? Até Brutus, enquanto Brutus está em um conflito incalculável consigo mesmo, talvez lutando com a mesma coisa, com a ambição, não é? Shakespeare capta bem o que aconteceu lá na história. Dificilmente nós somos enredados em algo em que nossos próprios corações já não estivessem preparados para aquilo. Nós podemos achar que, de repente, Davi caiu numa tarde, mas é óbvio que aquilo estava sendo construído com o tempo. Ninguém nos leva realmente a um determinado lugar sem que nosso coração de alguma maneira não estivesse preparado para aquilo. Então é óbvio que Cássio, não é? Ou Cássio, trazendo para nossa língua, ele percebe algumas coisas em Brutus, apesar da proximidade dele, é óbvio, do Júlio César em ascensão. E ouço então novamente a pergunta que Shakespeare coloca assim: diga-me, bom Brutus, você consegue ver o seu rosto? E Cássio pergunta a ele se ele consegue ver. O que Shakespeare está dizendo, e que o Cássio, né, tinha de intenção, é se ele consegue conhecer a si mesmo. E se ele consegue ver Brutus como Brutus é. Se Brutus consegue se ver como ele é, sem a ajuda de outro, sem a ajuda de outra coisa. Se ele consegue realmente se ver. E a resposta de Brutus, na peça aqui de Shakespeare, é: não, Cássio. Responde Brutus, pois o olho não vê a si mesmo, mas por reflexão, por alguma outra coisa. Ou seja, o olho não pode ver a si mesmo. O olho vê tudo, mas não vê ele mesmo. O olho precisa de outra coisa como reflexão para ele poder se ver. E essa é a resposta. Pois o olho não, Cássio, pois o olho não vê a si mesmo, mas por reflexão, por alguma outra coisa. Como o olho não pode ver seu próprio rosto, ele responde assim. E o que Shakespeare está querendo dizer é o seguinte: um homem não pode conhecer a si mesmo. Brutus não poderia conhecer a si mesmo, porque você precisa de outra coisa que reflita, não é? E ele deve ser ele deve ver um reflexo no espelho. Ele deve ver alguma coisa que o reflita, para que ele possa se ver. E Cássio, para recrutar esse grande cavaleiro necessário para dar um checkmate, não é? Em Júlio César, ele se oferece para ser esse espelho. Esse é um grande problema, não é? Nós vamos nos ver através de algum espelho. Nós não conseguimos nos ver, como o olho não pode se ver. Ele precisa de um reflexo, como Brutus disse. Ele precisa de algo que nos mostre. Se isso que nos mostra for distorcido, quão distorcido nós seremos. O grande problema hoje, por exemplo, na igreja, é que as pessoas podem conhecer muito, ouvir muitos sermões, ouvir muito a palavra de Deus, mas normalmente o espelho na qual elas estão se vendo por exemplo, o humanismo secular. É algo muito diferente do que Paulo está dizendo, que tinha aqui somente um espelho.
ele só se via de uma forma. E óbvio que Paulo não podia se ver como Brutus não podia se ver. Ele tinha que se ver no reflexo de alguma coisa. Então, de forma lisonjeira, ele reflete um Brutus majestoso. Sabe como a serpente foi um espelho para Eva? Vocês são incríveis, vocês são maravilhosos. E, através desse espelho, eles começaram a se ver de uma determinada forma. Não é? É isso que Shakespeare está dizendo. Ele começou a mostrar o quê? Um Brutus régio, um Brutus que merecia governar, um Brutus que era mais capaz do que Júlio César, um Brutus que seria muito mais abençoador para o Império Romano, né? para governar, do que alguém que tinha feito tanto bem a ele como Júlio César. E um Brutus que as pessoas gostariam de ver no comando. Cássio está dizendo, eu vou ser o seu espelho. Você é alguém que as pessoas gostariam de ver liderando. Não é? E a pergunta, nós não podemos gastar tempo aqui, apesar de genial os diálogos de Júlio César, de Shakespeare, a questão é, quem mostra o teu rosto? É isso, Shakespeare nos dá essa pergunta perspicaz, que eu queria que ficasse com todos nós. Quem te dá o teu reflexo? Quem está dizendo quem você é? O que faz? Quando as pessoas começam a expressar as incapacidades, por exemplo, da graça em fazer você alguém que se deleita em Cristo, e começar a levantar aquelas dificuldades do humanismo secular, da psicologia secular, quem é o espelho que está te fazendo ver assim? É isso. Diga-me, Shakespeare diria para nós, bom leitor, você pode ver o seu rosto? Como Cássio perguntou a Brutus, você pode? Então me deixe mostrar quem você é. Não é? Então, para quem você olha para se ver? A opinião de quem sobre você forma a tua identidade? É isso que Cássio está fazendo com Brutus, é isso que o mundo está fazendo com você. A opinião de quem forma a tua identidade? A opinião de quem, no final, é importante para você responder com uma identidade formada. É a mesma coisa que Paulo está dizendo? É aonde Paulo está se vendo? Se não é, não adianta nós falarmos que somos cristãos com Paulo. Não é? Se nós temos outro espelho. Então, a opinião de quem vale para você? Que opiniões você tem medo de te reprovarem? Não é? Se você for como o homem natural todos nós, como homens naturais, nascemos assim. Você talvez confie em muitos espelhos. Muitos espelhos. Esse grupo me acha legal. Esse grupo me acha divertido. Eles me acham inteligentes. Então, eu olho para esse espelho e tento formar quem eu sou a partir dali. Esse pastor ou esse pequeno grupo me aprecia, para mim ter uma identidade bem formada, para me sentir bem comigo mesmo. Essas pessoas me acham inteligente. As pessoas na universidade me acham alguém inteligente. Aquelas pessoas me acham engraçados. Eles me acham o quê? Puritanos? Eu me vejo, se não tiver cuidado, refletido em um carnaval de espelhos. Essa é a realidade de grande parte no meio cristão agora. Eles não têm um espelho, eles estão com uma variedade de espelhos. E você sabe, quando você entra numa casa de espelhos, como os espelhos podem nos confundir, né? Naquele espelho ali eu sou baixinho e gordinho, mas naquele outro eu sou alto e magro, não é?
não é porque eu sou, é como o espelho está mostrando. Nesse eu tenho uma cabeça inflada, naquele eu sou um cristão relevante para a cultura. Nesse espelho aqui eu estou certo, né? Aquele espelho está mostrando que eu estou errado, não gosto. Então muitas vezes nós vivemos de espelho em espelhos, sempre olhando para o rosto de outros para ver o nosso, sempre esperando que a sociedade, que alguma ideologia, que alguma filosofia diga quem nós somos. E muitas das vezes quem está dizendo quem nós somos é um Cassius, não é? É um Cassius, o nome dele pode ser humanismo secular, mas ele que está dizendo quem nós somos. Nós podemos acreditar, formar nossa identidade. Nós sabemos que Brutus acabou matando Júlio César. E foi muito sutil a maneira com que todas essas coisas aconteceram. Nós vivemos e nos movemos e temos procurado tantas vezes que as pessoas nos aprovem, que o mundo nos aprovem, que nós refletimos o que esses espelhos dizem de nós. Nós queremos cumprir todas essas expectativas e queremos acreditar no que um determinado espelho diz. Quando Cassius mostra Brutus régio, rei, capaz, era óbvio que Cassius queria usar ele. É óbvio que Cassius queria que Brutus participasse da conspiração e assassinato de Júlio César. Mas Brutus não via isso. Brutus começou a acreditar que era régio. Brutus começou a acreditar no que aquele espelho dizia. E é por isso que a primeira coisa que o Cassius diz você pode se ver, você pode realmente se ver, Brutus. Deixa eu te dizer o que você é. Não é? Deixa o seu espelho. Brutus diz, ninguém pode se ver. Não é? O olho não pode ver assim, ele precisa de um reflexo. Ele está dizendo, deixa eu ser. E... por exemplo, em Mateus 22:16 diz assim: Mestre, sabemos que você é verdadeiro e ensina o caminho de Deus com verdade. E você não se importa com a opinião de ninguém, pois você não olha para o rosto dos homens. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, os fariseus: os homens não são um espelho para você. Os homens não são um espelho do que você faz, dos padrões de sucesso que você tem, daquilo que é viver a grande vida. O mundo não é um espelho para você, não é um Cassius para você. Nós sabemos que os fariseus aqui, eles estão dizendo que eles são bons, eles estão sendo hipócritas. Eles não estão elogiando Jesus aqui, e Jesus sabe, sinceramente. Não é? Eles querem que Jesus realmente continue sendo quem ele era, porque eles sabem, se ele continuar falando essas coisas, se ele continuar indo nessa direção, a gente vai conseguir matar ele. Não é? Então, apesar deles estarem conspirando também, eles estão dizendo a verdade. Não é? Jesus realmente era assim. Eles precisavam que ele que ele fosse assim, para que eles conseguissem matá-lo. Então eles não estão com uma intenção boa de dizer a Jesus: tu não olhas o rosto dos homens, tu sempre diz a verdade, tu não tem como espelho nada à sua volta. E é verdade, Jesus dizia a verdade para grandes e pequenos. Ele não falava só a respeito do pecado na vida de alguns, ele falava sobre isso para as pessoas mais próximas, para as pessoas mais amigas, para os seus seguidores mais próximos. Ele era sempre veraz, né? Ele poderia virar para Pedro e dizer: para trás de mim, Satanás. E Matthew Henry, por exemplo, falando a respeito desse texto, ele diz: em seu julgamento evangélico, Jesus não conhecia rosto realmente. Aquele leão da tribo de Judá não se desviou para ninguém, como está em Provérbios 30:30. Não se desviou um passo da verdade, nem do seu trabalho, por medo do mais formidável. Ele não se desviou nem por medo do seu maior amigo, ou por medo de quem era mais próximo ou mais distante.
poderoso ou não, ele reprovou com equidade, como está em Isaías 11:4, e ele nunca foi diferente em como ele via as coisas, dependendo de com quem ele estava tratando. Matthew Henry está certo. Ele não se encolheu de mostrar todo o propósito de Deus. O tempo todo na sua vida vai ter um Cássius chegando para você e dizendo: você consegue ver seu rosto? Eu vou dizer como você é. Você não quer que eu seja o seu espelho? Então, o humanismo secular, ele está o tempo todo dizendo: deixa eu ser o seu espelho, deixa eu dizer quem você é, deixa eu dizer como é aquilo que forma a sua identidade. E como as pessoas, às vezes, o coração, como o de Brutus, gostou muito daquele espelho chamado Cássius, dizendo que ele era régio, que ele seria um governante maravilhoso, que ele era um grande príncipe, que ele era um grande administrador. Realmente Brutus deixou Cássius ser o seu espelho, não é? E ele acaba sendo conhecido 2000 anos depois como o símbolo da traição, não é? O símbolo de esfaquear alguém pelas costas, o símbolo da frase que se tornou famosa: até tu, Brutus, meu filho. Ou seja, um pai se vê sendo esfaqueado por um monte de pessoas, é terrível ver no meio daquelas pessoas o seu filho, não é? Mas tudo começou assim, você vê, tudo começou com Cássius dizendo: você pode se ver, você não quer deixar eu te mostrar quem você é? Não é muito diferente da serpente. Você só escapa de tudo isso se você tiver um lugar só, uma coisa só, como um espelho, que diz o que você é, com toda a dureza e com toda a doçura que flui desse lugar. Então Paulo diz: nunca me gloriarei, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, através da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não vou deixar o mundo dizer quem eu sou. O mundo não vai ser um espelho para mim. O meu único espelho é a cruz. O que a cruz diz de mim é a verdade sobre mim. É onde está a minha identidade. A cruz é o meu Cássius, não é? Ela diz que eu sou digno da ira infinita de Deus, e é verdade. Ela diz que não há nenhuma justificativa baseada na antropologia, na sociologia, na psicologia, no humanismo secular, para aquilo que eu sou diante de Deus. Isso não me justifica, isso não apaga um pecado meu, e eu dar outros nomes aos meus pecados não vai ajudar. A cruz é um espelho verdadeiro, penetrante. Ao mesmo tempo, ela fala sobre um amor infinitamente maior do que eu podia imaginar, sendo derramado sobre mim, não diminuindo a minha maldade, não é? Mas vindo com não só perdão, mas poder, transformação. Eu não vou olhar para mais nada. A cruz é o meu espelho, é o Cássius, é quem diz quem eu sou, é onde forma a identidade. Eu não quero olhar para um espelho e ver que ele está me botando gordinho, não gostar desse, trocar para outro espelho que me coloque um pouco mais alto, um pouco mais magro, ou aquele outro espelho que me coloca mais inteligente, ou aquele espelho que diz que eu sou alguém incrível. Há muitos espelhos enganosos, e os meus olhos não podem ver ele mesmo. Eu mesmo não posso me definir, eu mesmo não posso me enxergar. Eu preciso de algo que que através de refletir, mostre quem eu sou. Se eu não tiver o único espelho verdadeiro, o meu foi o de Brutus, não é? Fazer a coisa mais terrível possível, não é? Esfaquear metaforicamente, não é? Quem me deu todas as coisas, e o único que pode ser realmente a minha identidade, a minha direção. Então você vê que aqui no final do livro, Paulo só está ressaltando que ele falou o livro inteiro. Isso é muito comum, e a riqueza do que flui de toda a carta aos Romanos transborda
aqui, não é? E há uma construção grega intraduzível nesse versículo 14, que quando a gente começa a estudar grego bíblico, você se depara com isso. Não há uma tradução realmente do que está lá. Então, algumas versões dizem Deus não permita, ou Deus me livre. Não é? A gente podia dizer, apesar da palavra Deus não está lá no que Paulo diz, que eu nunca possa, não é? Mas isso fica fraco para o que está lá, migenoito, que nunca aconteça, que em nenhum instante, por nenhum momento, alguma coisa seja um espelho para mim, a não ser a cruz de Cristo. Que nada no mundo que está morto possa dizer um minuto do que eu sou. Que eu não me ajuste para ter uma determinada identidade a nada que o mundo pense. Que eu não olhe para o mundo como um espelho para o que é o sucesso. O que é a vida que vale a pena. Não é? O que é uma grande vida? Da onde vem a paz? Da onde vem a alegria indizível? Eu não vou acreditar em nada que o mundo diga a respeito disso. Não vai ser um espelho, não vai dizer para mim o que é alegria ou como é alegria. Não vai dizer para mim que meu coração é igual Cássio disse para Brutus, você é régio. O mundo vai dizer, você é maravilhoso. Você se as coisas ruins que você faz não é quem você é, né? Você na verdade é maravilhoso. Isso aí é o mundo, é a sociedade, são as outras pessoas, você mesmo é incrível. Então é assim que Cássio levou Brutus até o fim. Como eu disse, Brutus já tinha ambições, não é? E essa palavra de Paulo um negativo incrivelmente forte. Não basta dizer que eu nunca posso. O que ele quer dizer é, eu absolutamente, sob nenhuma circunstância, jamais, nunca farei qualquer coisa a não ser ter a cruz como um espelho, dizendo quem eu sou. Nada absolutamente no mundo vai me dizer em algo que eu me deva me gloriar, no qual eu deva tirar qualquer senso de valor, qualquer senso do que é a vida. Nada vai me ensinar nada a não ser a cruz. Eu não tenho outro espelho. Não tenho 2, não tenho 3, não tenho 4. Eu só tenho um espelho, no qual eu me glorio. Então, no qual minha identidade é forjada. Uma coisa, nada mais chega perto. Eu não posso pensar em mais nada que fosse um espelho para mim. Eu mesmo não posso ver quem eu sou. Todos os espelhos mentirosos me levarão à ruína. Eu só tenho um espelho. Então, o lugar onde Paulo diz, em 1 Coríntios, lembra quando eu vim até vocês, irmãos, não é? Quando cheguei em Corinto, estava determinado a não saber nada além de Cristo crucificado. Você vê, ele diz, esse é o espelho. Nossos olhos não podem se ver, nós não podemos nos ver, nós só podemos ver através do reflexo. E o único reflexo verdadeiro no mundo, no qual nós construímos a identidade, no qual nós podemos saber quem somos, no qual nós podemos realmente saber e experimentar a vida que vale a pena, no qual nós podemos saber o que é alegria, o que é paz, no qual há o poder para dar isso, é a cruz. O resto tudo é mentira. Então, Paulo não falou mais sobre mais nada, mas tudo diante desse único espelho que formava todas as coisas, não é? E no fim, a cruz é suficiente para tudo o que eu preciso para enfrentar todas as coisas na vida. Hoje é muito comum as pessoas falarem, a cruz não é suficiente, e a verdade de Deus centrada na cruz não é suficiente para a minha alma, para a minha vida nessa área, naquela área. Então essa pessoa tem um monte de espelhos, e a vida dela é totalmente confusa, distorcida,
porque ela olha para muitos espelhos. Há muitas áreas da vida dela que ela diz que a Bíblia não está certa. Aqui quem está certo é o humanismo secular. Aqui o que está certo é a opinião daquelas pessoas. Aqui o que está certo é o que a minha esposa pensa de mim. Lá está certo o que as pessoas do mainstream, da cultura dizem. Nessa área aqui o que está certo, ela tem um monte de espelhos, um monte de Cássios. Se um Cássios pode levar alguém à ruína, como Brutus, imagine as pessoas que têm um monte. Não é? O que importa finalmente é tudo o que a cruz é para você, não no que você diz que acredita. Porque se nós falarmos que acreditamos na cruz, no que o Evangelho diz, mas durante a semana usarmos vários espelhos, então é óbvio que nós estamos tão perdidos quanto o mundo inteiro lá fora, que tem vários espelhos. Isso faz eles serem felizes mais ainda, não é? Porque um espelho diz uma coisa e você não se sente satisfeito, você olha outros espelhos e a alma está saturada, está cansada, não é? E você vê que Paulo não está dizendo: Deus não permita que eu me glorie, mas nada que não seja os 10 mandamentos. Ou Deus não permita que eu me glorie, mas nada em amar a Deus sobre tudo. Por quê? Porque essas coisas não seriam, fora de Cristo, não seriam nada alcançáveis ou boas a respeito dele. Então, quando as pessoas dizem assim: olha, não é o que você acredita sobre Jesus, mas se você vive como Jesus que importa, é a maior estupidez, não é? Porque a única coisa importante, na verdade, é o que Cristo fez, e todas as mudanças, e toda a minha identidade, e toda a transformação da minha vida depende só daquilo, não é? Por isso eu me glorio só naquilo. E ele não diz isso: olha, Deus não permita que eu me glorie exceto nos 10 mandamentos, ou Deus não permita que eu me glorie em outra coisa a não ser Jesus andando sobre as águas, multiplicando os pães, fazendo milagres. Paulo está dizendo que o que realmente importa não é o ensino moral de Jesus, pelo qual mesmo o mundo o admira, porque o ensino moral de Jesus, se olhado sinceramente, só nos condena. O que realmente importa não é tanto o que Jesus nos disse para fazer, porque nós não podemos fazer o que ele disse a não ser por causa da cruz. O que importa é o que Jesus veio fazer, e o resultado disso, e tudo que não for o resultado disso, são espelhos mentirosos. Mesma ideia de santificação que não flui de tudo que Cristo fez, por causa do que ele fez operando em mim, é um espelho mentiroso, não é? Se eu olho num espelho que diz realmente que parte da minha santificação vai se dever ao meu abraçar a lei, então esse espelho está dizendo uma mentira ao meu respeito, não é? E isso não tem nada a ver com a pureza e a santidade da lei, mas a respeito de mim. Então não importa muito aquilo que deveríamos fazer. Por isso, quando as pessoas dizem assim: olha, o importante não é a doutrina, no que você querer sobre Cristo, o importante é nós seguirmos o que ele disse. Está dizendo exatamente o oposto do Evangelho, não é? Porque o que importa, sim, é o que ele fez, então é a doutrina a respeito do que ele fez, e não o que a gente faz. Você vê que espelhos são tão sutis e mentirosos quanto Cássios, não é? Mesmo quando eles estão manipulando coisas que parecem boas, não é? Então, Cristo, esse era o centro da consciência de tudo que Paulo se gloriava. Cristo
crucificado. Agora, pense na cruz, na própria mente de Cristo. Jesus estava totalmente centrado na cruz. Ele falava o tempo todo, quando chegar a minha hora, e ele disse, eu devo ir a Jerusalém morrer, ele mostrou em seu semblante, ele falou o tempo todo sobre a sua hora. E quando Pedro diz quem Jesus o Filho do Deus vivo, ele disse, olha, Pedro, carne e o sangue não te revelaram isso, a não ser o meu Pai. Em outras palavras, isso está certo. Então a gente lê assim, a partir desse momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos como ele tinha que ir a Jerusalém, sofrer e ser morto e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Mas Pedro começou a repreendê-lo a Jesus dizendo, não, tenha pena de ti. Não é? E ele se virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Porque você vê que Pedro estava bem com Jesus como mestre, como um professor, como quem ensinasse ele a orar, ensinasse ele a pregar. Ele queria ser um discípulo, como se aproximar de Deus, como lidar com os problemas, como amar outros, como nos dar bem em várias áreas da vida, em todos os relacionamentos. Pedro acreditava que Jesus era maravilhoso assim, dessa forma, mas ele não estava olhando no espelho certo, não é? Ele estava acreditando em mentiras, mesmo tão próximo de Jesus. Ele não estava como Paulo dizendo, eu vou me gloriar somente na cruz. Ele estava dizendo, não vá para a cruz. Tu podes ser muito útil para mim, dizendo como eu vivo, sendo alguém que eu vou imitar, não é? Nos teus passos o que eu faria, mas não vá para a cruz. Pedro tem uma noção muito distorcida de si mesmo, porque ele está olhando no espelho errado, mesmo parecendo tão bom, tão melhor do que um espelho como Cassius para Brutus. Mas Jesus disse para ele, olha, se você quer saber sobre o que eu realmente falo, sobre o que eu quero dizer, sobre o que eu vim fazer, eu não vim te ensinar a ser um vencedor. Eu não vim te ensinar a viver uma vida digna de ser ouvido em oração. Eu vim a esse mundo morrer. E esse deve ser o único espelho pelo qual você deve se entender, se compreender, ter uma identidade. Qualquer outro espelho é satânico, por mais belo que pareça. Mesmo essa ideia de me seguir, de estar comigo, de ouvir minha voz, Paulo não diz, olha, Deus me livre de me gloriar, a não ser no Sermão do Monte. Porque óbvio que o Sermão do Monte não salvaria Paulo, e nem se Paulo pensasse que ele pudesse viver aquilo, estaria olhando no espelho certo, porque de fato ele não podia. Então Pedro não aguentou quando Jesus disse isso, eu vim morrer, e disse, olha, eu não acredito. Você vê que muitas pessoas pensam, olha, o importante não é o que você acredita, nós doutrina, não é? O importante é a gente seguir Jesus, imitar Jesus, amar Jesus. Quando Pedro disse assim, eu não acredito que você veio para morrer, eu não acredito que isso é a coisa mais importante, Jesus podia ter respondido como, querido? Olha, bem, você não acredita, eu tenho a minha crença de que eu tenho que ir para a cruz, você tem outra crença, mas o importante é você cumprir o Sermão do Monte, Pedro. Tá bom, a gente não concorda com a doutrina, né? A doutrina não importa aqui. Importante, Pedro, siga o Sermão do Monte. Pedro, imite o que você viu fazendo, faça isso. Doutrina não importa. Não, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ele não disse o que a maioria dos cristãos diriam, ou que o mundo acharia muito amável dizer, não importa o que você crê, o que eu creio, o que o irmão ali crê sobre doutrina, não importa. O importante é nós seguirmos Jesus, imitarmos Jesus, amarmos o mundo como Jesus, fazer o bem como Jesus. Jesus poderia ter respondido assim, olha, Pedro,
Não importa o que você crê, né? Você crê que não tem que ir para a cruz. Eu já creio que tem que ir para a cruz, mas ir para a cruz, propiciação, isso não importa. Doutrina não importa. O importante, Pedro, você ouviu o meu Sermão do Monte, siga o Sermão do Monte. Faça o bem aos outros, viva em paz, perdoe, faça essas coisas. Não, Jesus disse, para trás de mim, Satanás, você está nas garras de Satanás. Se você não vê que a principal coisa, a única coisa que eu vim fazer no mundo é morrer, você não tem a menor ideia de quem você é. Você olhou a vida inteira em espelhos errados. Você não pode se ver, Pedro. Sabe, como o Shakespeare colocou lá no seu Júlio César, você não pode se ver, seus olhos não podem se ver, ele tem que se ver refletido em algo, você está se vendo refletido em algo errado, então você está vendo tudo errado, está vendo a mim errado, e Paulo está dizendo, Deus proíba, não é? Deus me impeça de que qualquer outra coisa tenha centralidade na minha vida, e seja um espelho no qual eu possa ter uma identidade, me gloriar, viver, a não ser a cruz de Cristo, não é? E eu disse aqui certa vez pregando no livro de João, não é? Que às vezes o livro de João, que é o evangelho mais sublime em altura, mesmo assim às vezes me deixava meio perplexo quando eu era jovem, não é? Porque eu já disse que as biografias que Mateus, Marcos, Lucas e João são, é estranho, porque elas não parecem com as biografias como a gente lê. Por acaso, na semana passada, eu falei muito sobre biografia, né, no domingo de manhã. As biografias são estranhas, elas não contam muitas coisas que a gente acharia importante numa biografia e, de repente, conta um monte de coisas sobre uma parte só da vida, mas é a cruz. Ou seja, os capítulos, por exemplo, de 1 a 11, estão nos primeiros 99,9% da vida de Jesus, em João. E a última metade inteira fala sobre a última semana. Ou seja, você ficar metade do livro para contar por alto a vida toda, e depois ficar metade do livro contando a última semana, é porque a última semana é a única coisa que realmente devia ser colocada com destaque imenso, e é a semana que Jesus está indo para a cruz. João não fala nada quase sobre o nascimento de Jesus, né? Mesmo os que falam muito rapidamente, né? Mas João pula, e os capítulos de 1 a 11 são sobre o resto da vida de Jesus. E de repente, do capítulo 12 ao 21, metade do livro é sobre a morte de Jesus. Por quê? Não porque o livro de João não é sobre vivermos como Jesus, é sobre a morte de Jesus, sobre o que ele fez e o resultado disso no tempo e na eternidade. Nada na minha vida que não seja resultado da morte de Jesus tem nenhum valor. Se eu tenho uma relação com o livro de João ou com a Bíblia que se baseia em algo, naqueles ensinos simplesmente antes da morte, e não entendo que não há nada que possa acontecer na minha vida por causa da cruz, eu olhei para o espelho errado, mesmo olhando para a parte da Bíblia. Então, porque praticamente todo o livro é sobre a morte, porque os apóstolos glorificaram a cruz, se gloriaram na cruz, eles não ficaram meio livro sobre o Sermão do Monte, e depois explicando o Sermão do Monte, e depois toda vez que vocês se reunirem, lembrem do Sermão do Monte. Eu vou me gloriar nada a não ser no Sermão do Monte, não é? Ou nos 10 mandamentos. Eles não se baseiam, finalmente, não é assim que você vive. Jesus vindo ao mundo para dizer, é assim que você vive, me imitem, olhe como eu vivo, olha como eu reajo, olha como eu faço as coisas, é assim que você vive, é assim que você vai conseguir agradar o Pai, ser aceito por Ele.
o Espírito Santo nos leva a acreditar na cruz, não é? E é assim que o Espírito Santo depois nos santifica também, através não só de nos olhar e nos gloriarmos em mais nada, a não ser na cruz, mas como o poder que flui da cruz, o poder que foi dado a nós como herança. E então, quando eu estava pregando sobre o livro de João, eu disse isso, que eu ficava meio perplexo com João, porque ele diz assim no final do livro: há muitas outras coisas que Jesus fez e falou que poderiam encher centenas, milhares de livros, mas eu não vou escrever sobre nada disso. E isso é estranho, né? Porque a gente sempre queria saber mais. A gente pensa, poxa, agora eu tenho que tomar essa decisão na minha vida, não podia ter algo que Jesus disse sobre isso. João está dizendo para nós: tem, mas eu não escrevi. Não sei, tantas coisas que ele fez e falou que poderiam encher vários livros. Agora eu estou com esse problema específico. Será que Jesus não falou nada sobre isso? João disse: tem, mas eu não escrevi sobre isso, eu deixei fora. E você gostaria de saber mais, mas o que ele está dizendo é o seguinte: João está dizendo, eu poderia te dar milhares de páginas do que Jesus falou e disse, mas a gente não usa muito mais Bíblia em livro. Uma vez eu estava contando, lá na minha Bíblia tinha 25 páginas. Se ele podia escrever milhares, por que ele escreveu 25? Não é? E a gente precisava de tanto, a gente pensa, mas João está dizendo para nós: você não precisa. Você só precisa o que eu te dei. Você precisa da cruz. Você precisa desse espelho. Você precisa ver a sua vida através da cruz. Você precisa ver o que você é agora através do que Jesus fez na cruz. Você precisa ver que você só pode chegar ao Pai através da cruz. A cruz é suficiente para você lidar com todas as situações na vida. Você não precisa de mais nada a não ser isso. Se você achar que precisa de outros espelhos, você vai ter uma visão distorcida de si mesmo, do mundo, e você nunca vai honrar a Deus e nem desfrutar da glória, da paz, da alegria indizível. E é por isso que na igreja hoje em dia as pessoas falam muito sobre um evangelho que não dá a elas alegria. Elas não estão olhando para a cruz como um espelho. Elas têm centenas de espelhos, e a maioria são cássios, dizendo coisas que elas são régias, são feitas para isso e para aquilo. O que só faz elas, como Brutus, que tinha já determinadas ambições, que via em Júlio César um obstáculo, serem infladas em seu coração. Os espelhos, como Cássios, eles não são nunca neutros, não é? Porque como nós não conseguimos nos ver, os nossos olhos precisam de um reflexo, o que nós vemos vai determinando como nós interpretamos a nossa vida e a outras. Grande parte das pessoas que estão cheias de tristezas são sempre por valores muito pueris, queridas. São sempre por coisas que nós devíamos nos envergonhar, dizer que nossas vidas estão em qualquer tipo de buraco por causa daquilo. Nós não enxergamos a beleza infinita de Cristo na cruz, quão horrível é a nossa condição em nós mesmos, não conseguimos ver a grandeza da cruz, e então nós somos tristes por causa de um monte de bobagens. E tudo porque nós temos espelhos falsos. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se você tem a cruz, se você entende a cruz, se você sabe como usar a verdade da cruz em sua vida, você possui tudo. Você não precisa de 350 mil livros, nem do que Jesus fez e falou. João disse que eu poderia ter escrito, mas não escrevi, porque você não precisa. Você não precisa de um verso a mais, João está dizendo, do que eu coloquei no livro. Paulo está dizendo, você não precisa de um conhecimento a mais do que tudo que eu ensinei sobre Cristo e este crucificado. Não precisa, para nada. Esse é o único espelho. E muitas pessoas, apesar de tudo
tudo que nós cantamos, apesar de o culto ser em torno de tomarmos o pão e bebermos o cálice, isso para eles está totalmente desassociado de ser o espelho da vida deles. Muito facilmente isso não é o que diz para eles sobre o que eles são, sobre o que é o valor da vida, sobre o que a vida é, sobre o que a alegria é. E é por isso que eles têm todas as desculpas ou as teorias do humanismo secular para descrever e justificar sua profunda infelicidade, falta de paz, de alegria, quando ele devia ver simplesmente que ele não está olhando para o espelho, o único espelho pelo qual ele podia se ver e ver as coisas de uma maneira em que ele realmente poderia ter alegria em meio a grandes aflições, paz em meio às grandes batalhas. Ele acha que precisa de muitas coisas, mas ele precisa da cruz. E é por isso que Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Haverá muitos espelhos, muitos Cássios. Vocês precisam da cruz. E nós podemos ver que Jesus Cristo não queria que a fé cristã fosse construída sobre nada, a não ser a cruz. E é por isso que João está fazendo isso, é por isso que Paulo está fazendo isso. Então, Deus me livre de eu me gloriar em qualquer coisa, exceto na cruz do Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. E nós realmente só precisamos de um professor moral que Jesus é. Então eu acho que eu preciso também de mais um pouco vindo de outros lugares. Como eu acho que se Jesus como um professor moral iria ser para mim suficiente, ia me impulsionar, e eu acho que eu posso incluir outros professores. Simplesmente porque se eu visse Jesus pelo que ele é, o Cordeiro que foi morto, Cristo crucificado, eu não poderia mais juntar nada a isso. Mas se eu vejo ele como alguém que sabe alguma coisa sobre a minha alma, então bem que eu posso ter outras pessoas que também saibam outras coisas. Eu posso ter outros espelhos. Se eu vejo o que a cruz é realmente, eu sei que eu não posso colocar mais nada lá. É o que Paulo está dizendo: Deus me livre. Não é? Quando o Velho Testamento diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo, Buda também diz para você amar o seu próximo, e Gandhi. Na verdade, se você ouvir algumas músicas de John Lennon, ele também diz. Qual é o problema? Que nenhum deles fez isso, nem John Lennon conseguiu manter a sua banda, e os homens falam muito sobre essas coisas, mas eles vivem exatamente de maneira oposta. Eles se olham em espelhos errados. Isso faz todas as coisas estarem erradas. Não é disso que o mundo precisa. O mundo sabe que precisa amar. O mundo sabe que a consciência do mundo, a consciência das pessoas sabem, e é por isso que elas vivem em agonia, tentando justificar o fato de elas não serem o que elas mesmas sabem que deviam ser. Elas querem culpar papai, mamãe, o mundo, o governo, a desigualdade, para explicar o que ela é. O mundo não precisa de um conjunto novo de éticas. O mundo precisava ter algo crucificado, não é? E o mundo, quando ele ouve que ele pode amar mais, que ele é régio, que se ele fizer isso, fizer aquilo, ele vai fazer concertos na sua alma, ele pode gostar, porque é o que o Cássio dizia para Brutus: você é assim. Você é assim, você só tem que desenvolver mais isso, você tem que se levantar, você tem que tomar uma posição, você não pode ficar na sombra de Júlio César, você foi feito para brilhar, Brutus. Olha, você pode consertar tudo, e todos no Império Romano vão receber o reflexo maravilhoso das coisas boas que você vai fazer. Ele ouvia isso. Nós não precisamos disso, nós precisamos de uma nova natureza, nós precisamos de algo que não está ao alcance daquilo que nós mesmos fazemos.
E nós podemos ouvir esses Cássios dizendo: você pode ser melhor, você pode fazer isso melhor, você pode ser algo que vai mudar, impactar as pessoas. Você não consegue fazer isso nem por você mesmo, mas você pode acreditar. Paulo está realmente dizendo aqui no final: a única coisa que você precisa é saber sobre a cruz. Não existe ninguém hoje aqui que precise de outra coisa, não é? Mas infelizmente, talvez aqui haja muitos que estão olhando outros espelhos, olhando ouvindo aquela voz sedutora de Cássius: Brutus, você consegue se ver? Então deixa eu dizer quem você é, deixa eu ser o seu espelho. Brutus deixou, e se nós não formos transformados pela cruz, se a cruz não for o único espelho, todos os sermões que nós ouvimos vão nos condenar um dia. Nossos privilégios, como estava sendo pregado hoje de manhã aqui, todos os privilégios de Manassés só aumentaram a culpa dele. Ele foi tão ruim quanto todos os pagãos, não é? Mas ele não tinha sido criado como eles. Ele conhecia muito, muito mais, não é? E então, como você pode saber que entende a cruz? Há testes que você pode fazer, não é? Paulo diz assim: aqueles que querem causar uma boa impressão exterior estão tentando obrigá-los a serem circuncidados. Estão dizendo como vocês vão ser incríveis, não é? A única razão pela qual eles fazem isso é evitar serem perseguidos por causa da cruz. Nem mesmo os que estão circuncidados obedecem à lei, mas querem que você seja circuncidado para se vangloriarem na sua carne. Então, ninguém abraça a cruz, Paulo diz, porque isso gera perseguição, e só a cruz é um escândalo nesse mundo verdadeiramente. Todas as outras coisas, isso inclui todo o legalismo na igreja, todas as outras coisas são aceitáveis como espelho para as pessoas e podem ser colocadas juntas com outros espelhos. Não é? É por isso que você pode pegar um pouquinho do ensinamento aqui da Bíblia e você pode misturar um pouquinho com o humanismo secular, porque eles podem ser misturados. A cruz é única, ela não pode ser misturada a nada, então ela é ofensiva. Como ela não é falando sobre o que você pode fazer, sobre suas capacidades, como ela diz para você que você tem que morrer, não é? Que você é tão ruim diante de Deus, que você é trevas de tal maneira que só merece sua ira infinita, e que você merece a ira infinita, como a cruz mostra. Então você vê, você não pode botar a cruz junto com nada, não é? Ela não é sobre autoaperfeiçoamento. Se ela fosse, você pode muito bem pegar dicas de autoaperfeiçoamento com um personal trainer e o outro ter outras ideias que também sejam somadas, não é? E que você possa juntar, e que você possa colocar e fazendo essa mistura. Mas o que a cruz diz não pode ser misturado a nada, porque ela não fala nada sobre você fazer algo, ou você ter como fazer algo, ou você ter algo de bom para desenvolver em você. Portanto, o que pode ser somado a isso, não é? E ela está sozinha, ela é um escândalo. Você fatalmente vai ser perseguido se essa é o único espelho na sua vida e o único espelho que você tem para dar a todos os homens. Ele diz: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidá-los, eles não cumprem a lei. Todo mundo que diz que nós devemos fazer algo para ser mais aceitos por Deus, é óbvio que não estão fazendo nada que possa realmente fazer eles serem aceitos por Deus. Então por que eles querem nos obrigar a fazer isso? Porque eles querem se gloriar em nós. Porque a cruz sempre traz perseguição.
Paulo diz: irmão, se eu estou pregando a circuncisão, por que ainda estou sendo perseguido? Nesse caso, a ofensa da cruz foi abolida. Aqui está o que Paulo está dizendo: a única maneira de você alcançar a doçura da graça de Deus, a doçura da cruz, a única maneira de você encontrar a cruz como ele encontrou, como João fez, é você experimentar verdadeiramente toda a carga ofensiva da cruz. E você vai ver que não há nada que os seres humanos já disseram que possa ser somado a isso. Porque todas as outras coisas que são ditas sobre nós são cássios para brutos. Sempre estão dizendo algo de nós que pode ser melhorado, algo bom em nós, alguma coisa que possa... Nós merecemos determinados lugares na sociedade, no mundo, na igreja, porque há coisas em nós que vão ser fundamentais. Nós somos isso, nós somos aquilo. A cruz não diz essas coisas para nós. Não é? Então, como você sabe se você entende a cruz? O teste é se você sentiu o golpe da cruz. Não é? O orgulhoso Paulo, o Saulo, não é? Sentiu duramente o golpe da cruz. Ele se gloriava no seu nascimento, nos seus diplomas, nas suas realizações. Se você nunca se sentiu realmente ofendido pela cruz, essa é a razão porque a cruz nunca te mudou. Você pode ter tomado Santa Ceia 1000 vezes, você pode falar sobre a cruz, você pode pregar para as pessoas sobre Jesus ter morrido nela, mas você nunca realmente teve ela como um espelho para você. E porque ela nunca mostrou a sua verdadeira realidade em si mesmo, você nunca teve uma nova identidade em Cristo. E é nessa nova identidade fluindo da cruz é onde estão aquelas promessas: paz, alegria, poder, comunhão com Deus verdadeira, não é? E é fácil nunca ter ela como espelho. Jesus diz assim: bem-aventurado é aquele que não se ofende comigo. Olha, se tudo que Jesus dissesse é o seguinte: você pode melhorar, você pode... Quem se ofenderia com ele? Ele diz: então bem-aventurado é aquele que percebe que como eu vim morrer e o que eu vim fazer é o que eu fiz na cruz, percebe o quão ofensivo eu sou para você. E, miraculosamente, em vez de sentir o que todo homem natural sente, a ofensa, e se sentir ofendido, porque em vez de ser um Cassius dizendo que eu sou régio, diz exatamente o oposto. Se você não sentir isso, então você não consegue chegar no outro lado, no lado doce daquilo que a cruz realmente é. Então, Jesus não morreu para nos mostrar o quanto nos amava simplesmente, não é? Porque se ele morresse só para isso, só para nos dizer você é régio, você merece uma morte, nós acharemos que é a morte mais estúpida que alguém já experimentou. Nós não achamos isso lindo, isso não nos transforma. Eu disse que aqui, certa vez que um puritano, falando a respeito disso, ele disse: olha, imagine se você está vendo um incêndio, uma casa pegando fogo, e o seu filho está lá dentro, não conseguiu sair, as chamas estão tapando tudo, mas chega um amigo teu que te ama muito e sabe que teu filho está lá, então ele resolve entrar no meio das chamas, então ele salva o seu filho do meio do fogo e ele morre. Você dizer: caramba, ele é meu amigo, me amava, ele foi lá e morreu por causa disso, para resgatar. Mas ele diz, esse puritano: imagina se o vizinho chegasse perto de você e falasse: eu sou teu amigo, eu te amo tanto, eu vou mostrar como eu te amo tanto, fosse lá por razão nenhuma e pulasse no meio do fogo. Você ia dizer: o cara era maluco, isso não é prova de amor, por que ele me ama tanto e pulou no fogo? Ele morreu, que amor é esse? Ele me ama tanto que ele foi lá e morreu sem nenhum propósito, sem nenhum sentido.
não é? O que impulsionou ele a fazer isso é a maluquice. Jesus não ia morrer para mostrar o quanto ele nos ama simplesmente, o nosso valor, não é? A cruz fala sobre o estado de tudo que nós merecíamos, aquele horror final, o horror infinito, o porquê me abandonaste para todo sempre, o verme que nunca morre. E quando ele diz que a única maneira de eu me ser livre de tudo aquilo não é nada que eu possa fazer, é só algo que ele pode fazer. Então eu começo a ver não só a feiura infinita que esse espelho mostra sobre mim, mas a beleza infinita que mostra a respeito dele. É isso que adoça, é isso que me muda. E a cruz ofende então todas as pessoas, aquelas pessoas que acham que podem obedecer, mas também aquelas que tomam a sua vida em suas mãos, achando que elas podem viver como seus próprios deuses. Ela vai e diz a verdade para um e para outro, condena todas as pessoas, condena a prostituta lá do templo de Diana, e também condena o fariseu Paulo, que queria tanto viver os meandros da lei, e irrepreensível. Então esse Paulo, ele olha para a cruz e diz: não há diferença. Tu vê que espelho a cruz é? Não há diferença. Porque não há diferença, todos pecaram. Tá certo, as prostitutas do templo de Diana é horrível, mas eu como fariseu também é horrível. Eu orava tantas horas por dia, lia a Bíblia o dia inteiro, horrível. A cruz diz algo sobre mim e ela, e diz: não há diferença. Não é que você estava num estágio e ela estava em outro, você mais próximo de Deus, ela mais distante. Você precisa exatamente da mesma coisa. Esse é o coração do Evangelho. Você não pode colocar nada junto com isso. Se o coração do Evangelho fosse um ensino sobre o que você pudesse fazer, você podia agregar outras coisas, para que a sua alma florescesse, para que as coisas acontecessem. Mas como o coração é a cruz, e a cruz é um espelho que diz o que diz a teu respeito, não há nada que você possa fazer. Portanto, você não pode pegar outras coisas que dizem que você pode fazer e misturar, e tentar encontrar alguma paz. E é óbvio que essa geração que mais mistura espelhos é a mais infeliz, junta com a geração infeliz do mundo lá fora. Porque ouviu exatamente Cássius dizer, e ele vai dizer para você amanhã de novo: você pode ver quem você é, você pode se ver, Brutus, e você sabe que não é? Você sabe que os olhos não podem ver ele mesmo, e que você não pode se ver, você tem que se ver através de algum espelho. Paulo está dizendo: não ouse olhar para outro espelho a não ser a cruz de Cristo, no qual o mundo está morto para mim. O mundo não está morto, ou seja, ele está dizendo que o mundo não está morto para ele. O mundo não é um espelho para nada para mim. O mundo não me diz nada. O mundo não diz nada sobre a minha identidade. Não diz nada sobre o que é o bom viver. Não diz nada sobre paz na minha alma. Não me diz nada sobre alegria na minha alma. O mundo não me diz nada, ele está morto para mim. Ele não é um espelho. Ele não é aquele espelho que eu quase não uso, ou que eu uso pouco, e Jesus é o que eu mais uso. A palavra de Deus é o que eu... Não. Ele não é nada. Eu não tenho outro espelho. Eu não tenho Cássius à minha volta. E isso nos dá o que, queridos? Para nós encerrarmos, nos dá destemor para viver uma vida somente centrada em Deus. No mundo aconteça o que acontecer. Nós temos recursos, porque nós temos um espelho verdadeiro, dizendo a verdade e nos capacitando. Nós temos a cruz. E isso nos faz, na nossa geração, não fugirmos dos problemas que pregar somente a cruz trará para nós. A cruz não pode ser amada pelo homem natural, pelo que diz dele, e porque ela não pode ser misturada a nada.
ela não diz nada sobre o que nós fizemos, portanto, ela não pode ser somada ao que outros disseram, como autoaperfeiçoamento. Ela nos condena, ela nos mata. Então, ela nos dá nova vida, o poder da cruz. E em vez de nós olharmos para ver o seu reflexo em qualquer outro espelho, olhe para o rosto de Deus na cruz, em Cristo, e você vai ser liberto de todos os medos. O medo de Brutus não ser quem ele é, não conseguir o lugar em que ele seria feliz, fez Cássius ser um espelho que ele acreditou. Você é maravilhoso, mas você tem que se livrar de Júlio César. Ele é um problema. E para ilustrar isso, encerrando, esses medos, sabe esses medos que tiram a paz, esses medos que controlam, são espelhos dizendo, não é? Falando. Quando você só tem um espelho, todos eles foram embora, é isso que Paulo disse, o mundo está morto. Para mim, Rudy Lightman, nasceu em 1487, morreu em 1555, queimado na fogueira, não é? Um dos grandes homens que se apegou à verdade naqueles dias turbulentos da Reforma. E Lightman, um bispo inglês, ele uma vez pregou diante de Henrique VIII. Nós sabemos como Henrique VIII era estável, instável, e um rei que facilmente era provocado. Ele acabou tendo um papel importante na história ali, na Reforma, mas a gente sabe como ele tinha um problema com um monte de amantes e esposas, e como ele condenou esposas à morte, como ele se tornou protestante só porque ele queria se divorciar. E Spurgeon diz, conta um momento na vida de Lightman. Era comum, num dia do aniversário do rei, alguém pregar, e presentear o rei, nesse caso aqui, Henrique VIII. E Lightman foi escolhido para fazer isso. E Lightman, ele deu um lenço de bolso para Henrique VIII. E no lenço, na borda do lenço, estava escrito assim, Hebreus 13:14, Deus julgará os devassos e adúlteros. Imagine você dar de presente para o rei, você que é o pastor já sobre ameaças, não é? Naquele período, você dá um lenço que está falando exatamente para o rei aquilo que a vida do rei era. E era um texto muito adequado, não é? Para a vida, mas ele também pregou sobre o texto. E ele pregou contra o pecado da luxúria, todas as coisas que dominaram Henrique VIII o tempo todo. E ele entregou com tremenda força, não esquecendo de colocar uma aplicação pessoal, porque muitas pessoas não gostam de aplicar nada, né? A pessoa diz assim, se pregar outro evangelho, seja anátema. Ele não aplica aquilo a ninguém, a nada. Então aquilo não tem sentido. Não há problema para ninguém. Mas Lightman, ele fez a aplicação, não é? E o rei, como seria de se esperar, ficou furioso. O rei estava sentado como você estava sentado, e ele estava pregando. E ele fez isso, não é? E ele disse a Lightman que ele deveria pregar novamente no próximo domingo, Henrique VIII. E que ele devia pedir desculpas publicamente do sermão que ele pregou naquele dia. E Lightman agradeceu ao rei e foi embora. E no domingo seguinte, Lightman subiu ao púlpito para pregar. E Lightman pregou assim, são palavras incríveis, não é? Ele falou dele na terceira pessoa, né? Ele disse, Rudy Lightman, você está neste dia para pregar diante do grande e poderoso rei Henrique VIII da Grã-Bretanha e da França. Se você disser uma única palavra que desagrade sua majestade, ele arrancará a sua cabeça. Portanto, preste atenção no que você vai dizer.
Mas Huri Lightman, ele continuou e disse assim, em seguida: Huri Lightman, você hoje vai pregar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é capaz de lançar não só o corpo, mas a alma no inferno. E assim você deve dizer a esse rei toda a verdade. Agora você se admira porque Huri Lightman foi queimado numa fogueira. Huri Lightman, ele viu o seu rosto, não é? Ele se viu no espelho da cruz. Você vê isso? Isso fez desse homem o que ele é. Nada mais pode fazer nós brincarmos com a verdade, mas não ela moldar a nossa vida, seu deleite, moldar pelo poder da cruz. Então ele viu o rosto agourento entre o homem mais ameaçador e poderoso que ele podia ver, que era o rei Henrique VIII, que pediu que ele cuidasse da sua língua, que ele se desculpasse, mas Lightman olhou acima desse rei e viu um rei sentado no trono e o cordeiro que foi morto na cruz, o Senhor do céu e da terra. E ele então viu Henrique VIII pelo tamanho que ele era, um mero homem, não é? E ele não ia adulterar a mensagem do Deus Todo-Poderoso, porque ele tinha medo de Henrique VIII. Ele não se importaria com o rosto furioso de Henrique VIII sentado igual vocês estão. E quem se importa com o que Henrique VIII pensa? Quem se importa com o que o mundo pensa? Paulo está dizendo: se você tem a cruz como um espelho, não importa. Só a cruz diz o que você é. Só a cruz diz o que sua alma precisa. Só a cruz diz o que será o gozo e a alegria da sua alma. Só a cruz guia você e você não mistura nada a ela, mesmo sob a ameaça de um rei sentado a metros. Você vai ser como o Huri Lightman dizer: Huri Lightman, tenha cuidado. O poderoso rei Henrique VIII, da Grã-Bretanha e da França, diz que se você falar algo que ele não goste, sua cabeça está em jogo. Mas Huri Lightman, olhe e veja o Deus Todo-Poderoso diante do qual você está. Só a cruz, só esse espelho tira todos os outros temores. Diz quem nós somos em Cristo, diz tudo que Ele comprou para nós, e não vai ter ninguém que vai dizer: olha, Ele não comprou alegria suficiente para você, não comprou paz suficiente, não comprou ousadia. Nada do que o mundo disser é como um morto para nós, não é um espelho para nós, não é alguém que possa dizer para nós algo, não é? Então, quando Cássius chegar perto de você, como chegou de Brutus: diga-me, bom Brutus, você consegue ver o seu rosto? Diga: não consigo. Nós só podemos ver nosso rosto pelo reflexo, não é? Quem nós somos. Mas eu, Cássius, já tenho um espelho, e longe esteja de mim olhar para outro lugar, a não ser para a cruz de Cristo, pela qual o mundo está morto para mim, e eu para o mundo. Vamos ficar de pé.